Vinde a mim todos os que estáis cansados e de carregar... Peraí. Cansados... Não, vinde a mim... Ah, não, a minha amiga. Vinde a mim todos os que estáis cansados... Peraí, começa de novo. Vamos lá. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Vem Pra Mesa. Eu sou a Lô. Eu sou Thaís e aqui o papo é leve, mas o propósito é... Eterno. É isso aí, minha Isso filha. aí. E hoje nós... pelo amor... gente... Pelo amor, né? Já sabe. Curte, compartilha, manda para aquele amigo que tá precisando de uma palavra. E não esquece de nos seguir aqui no YouTube. E também ativar o sininho para quando a gente postar vídeo novo, você vai ficar sabendo, vai receber uma notificação aí. Isso aí. Toda quinta-feira, às 10 da manhã, né? Isso. A gente tem Horário dos episódio Estados novo. Unidos. Se você está no Brasil... Beijo pra vocês, meio-dia. Beijo, Brasil. Cheguei, Brasil! Cheguei! E hoje, como é que a gente... Qual que é o tema hoje? Hoje o tema é como é que Deus suporta nós. Fala o tema, Lu. O tema de hoje é como descansar em Deus em tempos tão acelerados. É complicado, né? Né? Na nossa vida aqui, então, pra quem não mora nos Estados Unidos e não sabe como é a vida aqui, a gente tá precisando dar uma descansada em Deus assim, uns 2 meses descansando em Deus. Pleno. Né? Deitado em berço esplêndido. Eternamente, se possível. Eternamente não, Deus me livre, eu quero estar Você sabe saudável. que eternamente pode ser a morte, né? Né? E eu não tô querendo. Não quero. Depende. Por enquanto, não. Se Deus falar vem, aí eu vou, né? A gente vai. Com certeza a gente vai, né? Mas a gente que é mãe, a gente sempre espera, né? A gente... Deixa eu ficar velha. Eu oro assim, deixa eu ficar velha, deixa eu ver desse menino crescer. Pra ver qual é que é a nora que esse menino vai arrumar pra mim. Deixa ele estar encaminhado, pelo menos. A gente tem base bíblica hoje? Temos base bíblica, é Mateus, capítulo 11, versículo 28 e 29, ou só 28? 28 a 30. Isso. Vou ler pra vocês aqui, viu? Então, se prepare pra escutar essa voz maravilhosa, que lendo. Vai lá, Cid Morena. Cid Morena. Vinde a mim. Tá, vamos lá, gente, pelo amor de Deus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga? E... Gente, deixa eu só falar, isso aqui é King James, viu? Meu Deus! Isso aqui é King James. Minha canga, é ótimo. Ai, Deus, eu já comecei a pensar Jesus catando nós com a cascanga de praia? Nossa, Ai, a versão é diferente, é né? Muito diferente. Nossa! É King James isso aqui, viu, gente? Vou começar de novo. Perdãos. Vinde a mim todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas, pois meu jugo é bom e minha carga é leve. Muito bom. Canga aqui, você sabe o que é, né? Não, agora eu só fico com a canga da praia na minha deixa cabeça, eu não consigo. Não, deixa eu falar o que é então. Sabe aquele negócio de carro de boi? Aí não tem aquele pau que fica nas costas do boi? Aquilo chama canga. Olha! Aí você... E você me fez pensar agora na canga da praia. Não, é porque eu reli e pensei, mas vamos lá. Já troquei a imagem, ok. Então, por isso que ele tá falando, né? Que ele, tipo assim, você vai estar de um lado e ele vai estar do outro carregando o peso, entendeu? Ai, que lindo isso. Gente, Jesus é maravilhoso. Nossa. E olha,
tudo daqui. Nossa, faz muito sentido, cara. É, porque muito até no sentido. finalzinho aqui ele fala, né? Pois o meu jugo é bom e a minha carga é leve. Por quê? Por que que a carga dele é leve? Porque ele tá carregando o seu peso e o dele, né? Uau. Muito Entendeu, bom gente? isso. Jesus tá carregando. Outro dia, não sei se você tá vendo essa trend do Velozes e Furiosos, que o ainda. cara tá andando, aí tem alguém parado na porta esperando, né? Aí hoje eu vi quem tava esperando o cara era Jesus num burrinho, né? Hum. Aí eu falei, nossa, essa ficou muito boa. Se você não viu essa trend, gente, procura a trend do Velozes e Furiosos. Ainda não apareceu pra mim. Ah, eu vou te Não fui eu. mostrar. No final aqui eu vou te mostrar. Aí eu fiquei pensando assim, eu falei, olha só como é que Jesus é amoroso e cuidadoso com a gente, porque se ele realmente, por exemplo, eu saio do meu trabalho aqui agora, ele tá lá no estacionamento me esperando no burrinho dele, sabe o que ele vai fazer? Ele vai me colocar no burrinho e ele vai puxar. Ele não vai, tipo assim, vem andando comigo, eu tô indo no burro, você vem andando junto. Me acompanhe. Né? Ele vai ser ele é cuidadoso o suficiente de falar, não, você monta aí que eu vou puxar o burrinho. Nossa. Ele é querido. Amo, Muito. amo Jesus. Já teve aquela sensação do dia ter acabado e você não ter terminado de fazer tudo que você tinha que fazer? Ou de você ter dormido uma noite inteira, mas aí acordou ainda cansado, como se aquela noite não tivesse acontecido? Sim, sempre. Gente, ultimamente minha vida tem sido essa, mas assim, a gente vai dando glória a Deus, né? A gente tá igual o irmão Lázaro, né? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Mas sim, eu já passei por várias vezes, assim, de sentir que as coisas estão mal acabadas. Mal acabadas? É assim que fala? Mal acabadas? Não terminou, sabe? Tá faltando alguma coisa. Já passei muito. E você, gata? Eu já tive essa sensação e é muito ruim, porque aí você teve um dia acelerado, teve uma noite que era pro descanso e você não descansou, você não se sente descansado e o dia volta. E aí você tem que produzir de novo naquele dia, sabe? E aí tem a carga do dia anterior, a noite mal dormida ou não descansada, com mais aquele dia que você precisa ser produtivo. E aí tudo que você espera é o momento de descansar, né? Não, e tirando que tem aquela parte que você dorme, mas você acorda, parece que você foi atropelada. Você não dormiu, sabe? Você não descansou, né? Então eu imagino que não só eu, mas você também esteja passando por essa situação e agora a gente vai trazer para você a solução para você descansar. Solução para este problema. Né? A gente traz o problema? Sim, mas a gente também traz a solução. Mentira, quem traz a solução é Jesus. Você acha que esse cansaço, ele é mais físico ou ele é mental? Eu posso falar por mim. O meu cansaço, ele é tanto físico quanto mental. Mas eu vejo que ele é mais mental. Tipo assim, o mental ataca o físico. Não sei se dá pra entender. Sim. Né? E o seu? Tem o cansaço físico. Eu acho que os dois também. Os dois, porque a gente vive num tempo que é muito acelerado, né? Que as coisas estão muito aceleradas. Eu fiquei pensando um dia sobre como que era antigamente. Tipo assim, a gente, né, tinha a rotina do trabalho. Eu, no Brasil, eu trabalhava o dia inteiro, eu ia pra faculdade de noite e ainda tinha uma célula. A gente ainda participava de uma célula na sexta-feira, 10h30 da noite, porque depois da faculdade a gente ia pra célula. E a gente ficava por lá. E tinha vez que a gente juntava a bolsa, assim, essas coisas, e ficava lá no sábado, que às vezes ia ter churrasco ou alguma coisa assim do pessoal da igreja, ficava por lá, às vezes culto à noite no sábado e no domingo de manhã tinha evento, sei lá, curso de manhã ou seminário, alguma coisa que a gente fazia. E domingo à noite, culto, e a semana continuava. Só que não tinha esse cansaço que eu sinto aqui, às vezes, sabe? A gente envelheceu, gata. Tem isso também! Porque você tá falando, eu tô pensando no meu ritmo de faculdade, que eu ia pra faculdade à noite, e eu era meio que... Então eu ia pra faculdade, eu ia pra balada. Gente, sabe aquela coisa de ir pra balada? Ah, a balada começa que horas? 1h da manhã, vamos! E no outro dia eu estava feliz.
plena trabalhando. Me chama pra sair 1h da manhã hoje, pra você ver. Você não vai me ver, você não vai ver eu, não vai ver a balada, não vai ver ninguém. Não vai ter. Mas eu acho Mas que... Jesus me curou, Jesus me buscou na balada, eu não vou mais. Eu acho também que, assim, um pouco mais quando eu era adolescente, criança, eu não via tanto aceleração, assim, nas pessoas. Não sei se porque eu era criança, né? Então eu não tinha tantas preocupações. Eu acho que é porque a gente não tinha muitas aquelas responsabilidades. E hoje em dia, já entrando no nosso tema, hoje em dia eu percebo assim, a gente tem muita responsabilidade porque a gente é adulta, a gente é mãe, a gente trabalha, a gente aquela coisa toda. Mas a gente quer... Como é que fala? Pegar as rédeas disso tudo e falar, eu sou autossuficiente, eu consigo fazer isso aqui, eu vou fazer na minha... eu sempre falo muito assim, gente, não é... Às vezes eu até falo com o meu menino, isso não é na força do seu braço, né? E muitas das vezes eu percebo que a gente faz isso. Tipo assim, na força do nosso braço, a gente vai pegar o mundo, com o braço, com o pé, com a mão, agarrar assim e vai ficar... Tentar segurar tudo, né? E aí começam os problemas, né? Que a gente é meio doidinho, né? E aí... Eu acho que é porque também hoje a gente tem muita informação, né? O acesso às informações, no caso da internet, assim, acho que produz também essa coisa da aceleração na gente, porque a gente vê o outro produzindo, ou pelo menos, né, aquele corte do Instagram deu a entender que aquela pessoa tá produzindo. Tá produzível demais, tá muito produtiva. E, tipo assim, tá sempre fazendo alguma coisa. Por exemplo, você já reparou quando a pessoa chega... Eu não sei se já aconteceu com você, né, mas acontece muito. Eu não sei se é um jargão, ou não sei se é falta do que responder, e todo mundo responde sempre a mesma coisa. Por exemplo, e aí, como é que você tá? Como é que tá a sua vida? Ah, menina, eu tô na correria. Praticamente todo mundo responde isso. Eu tô na correria, eu tô na luta. E às vezes nem tá na correria, mas tá respondendo que tá na correria porque não quer parecer que tá descansando. Eu tenho um sonho da pessoa falar, como é que você tá? Eu falar, eu tô de boa na lagoa. Eu tô tranquila, eu não tomo remédio nenhum, que eu tô bem, entendeu? Eu queria estar assim. Mas às vezes eu penso sobre isso e às vezes eu acho assim... Eu quero isso. Meu marido, ele tem uma coisa... o gol dele é aposentar cedo. Ele já tá pagando a aposentadoria dele, que ele vai aposentar cedo. Ele falou, eu não quero fazer nada. E aí eu fico olhando pra ele e fico... Mas, véi, tem que fazer alguma coisa. Não tem. Não tem que fazer alguma coisa. Eu acho que é muito do que a gente vê o outro, tipo assim... Ah, olha ali aquele senhor até hoje trabalhando. Não é, gente? Decisão dele, né? Decisão dele e às vezes é... pra ele se sentir útil. Muitas vezes é pra se sentir útil, entendeu? Porque acha que chega a velhice e acaba nessa inutilidade. Porque, tipo assim, eu já não tenho uma força de trabalho, mas a mente já não tá tão produtiva como antes, então eu preciso fazer alguma coisa que assim eu vou me sentir útil. Mas essa pressão que a internet faz, ou que a sociedade mesmo faz, né? Tipo, você tem que terminar seus estudos, tem que fazer uma faculdade, você tem que arrumar um bom emprego, você tem que criar uma carreira, você tem que comprar uma casa, você tem que arrumar uma esposa ou um esposo, você tem que criar uma família. Hoje em dia não tem muita a regra, eles estão pulando essa regra de você tem que arrumar uma esposa ou um esposo e formar uma família. A família tá muito conservada. Estamos todos numa lata. Você pegou. Mas assim, eu tava pensando sobre isso e eu acho que antigamente a gente tinha a pressão da sociedade, mas quem que era a sociedade pra gente? Era a nossa família, né? Então era tipo vamos supor, de 1000 pessoas, era 5 pessoas te perturbando. Cadê os namoradinhos? Cadê o filho? Não vai casar, né? Então assim, eu acho que hoje em dia essa perturbação do tio velho do pavê pra comer foi pra internet. Todos vocês que estão assistindo nesse momento, vocês são o tio do pavê pra comer em algum momento, entendeu? Vocês estão lá na nossa rede. Ué, mas não vai ter outro filho? Mas não vai fazer isso? Não vai fazer aquilo? Tô sentindo falta do... Gente... Mas você tá trabalhando disso ainda? Né? E o que me mata? Eu tô sentindo falta dos seus vídeos, hein? Bicho, eu também tô sentindo falta de produzir, mas a vida tá aí, né? Você tá sentindo falta da sua vida, né?
Mas, gente... Então, assim, eu entendo. É claro que a gente, né, é uma coisa que eu gosto de fazer, só que, como que eu posso dizer? No meu estado hoje, Uhum. tá quase que impossível viver com isso. Então, o que que eu falei? Eu desisti. Eu falei, quer sentir falta do meu vídeo? Vem aqui e assiste de novo. É a mesma pessoa, entendeu? Porque assim, não tem como. Você fica preso, você fica à mercê daquilo ali. Se você. Como que eu posso dizer? Você produz pouco, tipo, você. Vou dar o meu exemplo, né? Eu não tô produzindo quase nada mais, porque eu não tô tendo realmente tempo De conteúdo, você disse. de conteúdo Uhum. pra internet. Não é porque a gente tá falando sobre a questão da Uhum. internet. Eu não tô produzindo quase nada. Sempre tenho ideias, eu tenho um caderninho que eu anoto as minhas ideias, né? Mas eu não consigo reproduzir aquilo de uma forma como eu gostaria. Porém, se eu estivesse fazendo, eu ia ainda ter cobranças de outras coisas. Sabe? Uhum. Por que você não tá falando disso? Por que você não tá falando daquilo? Por que você não fala da família conservada? Por que você não fala disso, daquilo? Então, assim, eu fico pensando, será que eu tô querendo isso aí mesmo? Não. Claro que eu tô querendo, gosto muito de fazer, mas eu tô falando assim, será que eu tô querendo essa responsabilidade de ter que agradar todo mundo e não estou agradando ninguém nesse ponto? Uhum. Porque na minha cabeça, assim, quando a gente pensa igual tá aqui na palavra, né? A gente tem que descansar no Senhor. Então, como que eu posso explicar assim de uma forma? Muitas das vezes eu não faço conteúdo porque eu coloco aquele conteúdo na mão de Deus. E se ele falar pra eu não Uhum. fazer, eu não vou fazer. Entendeu? Por mais que seja super engraçado, mas assim, tem muita coisa hoje em dia que eu aprendi a colocar na mão de Deus, mas eu aprendi na marra. Uhum. Porque eu sofri muito, velho. Tipo, de ficar doidinha, sabe? Mas é sério. De ter que acompanhar o ritmo de produção, O né? ritmo de produção. E outra Uhum. coisa, quando eu criei quando eu comecei a fazer meus vídeos sobre o evangelho e tudo mais, eu nunca. Eu comecei falando assim, Senhor, isso aqui é pra você. É uma pessoa ver, duas, tá ótimo. É pra você isso aqui. Então, quando eu viralizei, assim, que eu até a gente tava falando sobre, né? Muita gente falou comigo, por que você não pega pra fazer propaganda pra isso, propaganda pra aquilo, procura marcas e tudo mais. Tipo assim, e eu sempre respondia, porque isso aqui não é meu. Isso não é mérito meu, gente. Eu Uhum. viralizar nunca foi mérito meu. Eu sempre deixei muito claro pra mim, pra Deus, que é dele. No dia que ele quiser quebrar meu Instagram, ele pode quebrar, entendeu? Uhum. Eu não tô ali por ser famosa, por querer ser famosa, por querer ganhar dinheiro. Claro que é muito bom ganhar dinheiro, viu, gente? Mas assim, aquilo ali foi uma estratégia que veio na minha cabeça quando eu entendi que pra mim era tão difícil ler a Bíblia e eu pensei, cara, tem muita gente no mundo que é difícil ler a Bíblia, que acha difícil ler a Bíblia, e você, tipo assim, eu tenho esse dom aí que Deus me deu, né? Por que eu não posso usar ele de uma forma que eu vou agradar a Deus? Não agradar, né? Porque eu nem sei se eu tô agradando. Deve estar, porque viralizei. Mas assim, uma forma de falar, isso aqui é pra você, Senhor. Eu tô fazendo isso pra você. E no dia que o Senhor não quiser que eu faça mais, eu não vou fazer mais e eu tô bem com isso. Uhum. Então, muitas das vezes, quando eu escutava as pessoas falando, mas você não tá ganhando dinheiro com isso ainda? Gente, não tô, até hoje. Não tô. E não vou. Inclusive... Assim, se ele não quiser, eu não vou, né? Inclusive, eu preciso de 7.000 pessoas. Mas assim, não. Quando eu entendi que isso não é o que eu sou pra Deus, porque muitas das vezes as pessoas acham assim, eu preciso ser isso pras pessoas. A gente precisa ser o que a gente é pra Deus. Exato. E saber que Deus tá agradando, porque também não adianta você ser essa mosca morta aí e achar que Deus tá agradando de você desse jeito. Mas eu até saí um pouco do assunto porque eu queria desabafar isso. Para de me pedir vídeo novo. Quando tiver vídeo novo, vocês vão lá, curte, compartilha, entendeu? Um beijo. Não tô nem dormindo de noite, olha o olho piscando.
Depois que isso tudo acabar, eu vou precisar de terapia. Não, mas Olha meu olho piscando. não, mas é sério, eu fiquei muito tempo sem dormir, gente. Por causa... Sem dormir. Sabe, tipo assim, você não é que aquele pensamento vem na sua cabeça, você tem que gravar isso. Não é isso. Uhum. É tipo assim, você acorda, você tá cansado, você tá exausto, você sabe que você precisa dormir, mas o sono não vem. E a sua cabeça fica fica aquele barulho, né? Uhum. Eu fiquei muito tempo, assim, uns 5 meses sem dormir Uau. direito. Eu tava louca. Pergunta o Romeu, tadinho do menino. Mas isso depois que você viralizou? Foi depois. Mas eu não sei se foi por causa disso, né? Eu não posso, Uhum. tipo assim, ai, é culpa de vocês. Mas assim, foi mais por. Eu não sei. Eu acho que só acalmou no dia que eu falei aqui. Eu não tô aguentando mais. Uhum. Entrei no meu quartinho, fechei a minha portinha e falei com Deus. Eu não tô aguentando mais. Uhum. Pode arrancar tudo, eu não sei o que que é. Eu não sei o que que é que tá me incomodando, mas eu preciso dormir. E aí o senhor sabe, porque o senhor sabe exatamente o que que tá me incomodando, o que que é que tá me Uhum. causando. Me mostra, mas arranca. Manda sair da Uhum. minha vida, porque eu preciso dormir. E Uhum. depois que eu fiz essa oração que o Espírito. Quem escutou o nosso último podcast sabe, o Espírito Santo traduziu essa loucura que eu falei. E aí, depois que eu orei pra Deus, eu falei, Senhor, não dá mais. Eu tô ficando doidinha. Mas eu tava mesmo, viu, gente? Eu tava ficando muito. Olha, como pode, né? Porque as pessoas que assistem do outro lado da tela, né, não faz ideia da pressão que a pessoa passa por ter que entregar toda vez, E né, quando aquilo você não dali. tem. Tipo assim, dá aquele apagão de criatividade. Você não tem nada pra falar. Uhum. Aí você fica, gente, eu tenho que gravar, eu tenho que gravar, eu tenho que gravar, eu tenho que gravar. Hum. Até que um dia Jesus. Aí eu mandei o recado, Espírito Santo bateu asa. A pomba subiu. Aí daqui a pouco chegou o A recado pomba com um galinho na boca. com a cartinha. Aí tava lá, Jesus escreveu pra mim, minha filha. Então para. Eu te amo do jeito que você é. Eu te Uhum. amo por você, não é pelos seguidores que você tem. Uhum. E aí parei com muita coisa. Não foi só com os vídeos, não. Parei com muita coisa que eu tava fazendo assim. Sabe quando você já tá fazendo no automático? Uhum. Ele falou: eu não te criei pra isso. Não te dei esse menino lindo, bonito. Gente, pensa no menino bonito, é o meu. Não te dei esse menino pra isso. Não te dei essa casa bonita pra isso. Não Uhum. te dei esse marido maravilhoso. É isso. Então aí eu comecei a entender, mas assim, é claro que eu não entendi 100%. Até hoje eu oro sobre isso. Uhum. Mas a minha vida melhorou muito. Durmo, minha filha, apago. Vou com Deus. Aí, se você tem vontade de postar, se vem uma criatividade, você faz, você produz e põe lá no ponho. seu tempo, na sua forma. E agora a Uhum. gente tem esse programa aqui maravilhoso, uma vez por semana, que vocês vão escutar essa voz Cid É. Morena. Gostou, né? Mas assim, pra mim foi realmente Deus me pegando e falando, você tá free. Quando Deus mandou que eu calma o coração, gata. Uhum. E aí você sabe que como é que eu, né, que a gente fala assim, ai, Deus te mandou o recado, vocês acham realmente que eu tô lá dentro do meu quarto, aqui, ó. Você acha mesmo que a pomba bateu no bico, né? Mas não foi isso, Com não. aquele rolinho enrolado no pezinho. Ai, meu Eu Deus, tava minha vendo mente. uma pregação da Helena Tanuri e ela cantou um pedaço de uma música que ela falou que ajudou muito ela. E aí me ajudou muito também. Que é Uhum. aquela. É meu, somente meu, todo o trabalho. Uhum. E o teu trabalho é descansar em mim. Uhum. Aí eu entendi. Aí eu falei, é descansar? Agora também, gente, eu tô assim. Me deu um negocinho aqui na cabeça que eu comecei a pensar demais, eu tô falando, ó. Entrega pra Deus. Toma aí. Às vezes, outro dia eu tava, hoje mesmo, eu tava meio que reclamando de uma pessoa. Não reclamando com outra pessoa, mas reclamando de uma pessoa pra Deus. E aí, no meio do negócio, eu falei assim, olha aqui, ela é filha sua, isso é um problema seu.
Toma. E aí eu falei, esse é um problema seu, você resolve com ela. Tá aí, isso aqui é o que eu tô reclamando. Às vezes o problema é meu, você resolve comigo. Mas ela é filha sua, quem vai resolver com ela é você. Eu tô... E aí, pronto. Aí toda vez que eu penso na pessoa, eu falo, já entreguei pra Deus, o problema é dele, agora não é meu Muito mais. bom. Excelente exercício. Aprendeu? Toda vez que você pensar Excelente exercício. num problema que você já entregou pra Deus, você vai falar, eu já entreguei esse problema pra Deus, ele não é meu mais, ele é de Deus. E pronto. É isso aí. Mas é aí que tá o problema de muitas pessoas. Que passam o dia acelerado, dorme, às vezes nem dorme, né? Acorda acelerado e tudo mais. É isso. Falta desse exercício. E muitas vezes faz esse exercício, entrega pra Deus, Daí toma. pega de volta. Aham. Vai lá e pega de volta e começa a mente de novo, toda acelerada. Mas você sabe que eu acho que isso às vezes é até uma coisa automática na pessoa, né? A pessoa vai tá numa vida tão louca que ela fica, tipo, eu vou... Toma aqui. Não, peraí. Você não tá fazendo do jeito que eu tô querendo. Esse é o que mata. É quando a pessoa acha que Deus não tá fazendo do jeito certo. Como se Louca. você soubesse fazer melhor, né? Louca! Completamente louca. Mas é complicado, assim. Às vezes eu penso que a minha vida seria mais fácil se eu for... Minha vida seria muito mais fácil se eu confiasse plenamente em Deus. Estou fazendo esse exercício, estou aprendendo a confiar em Deus, igual eu falei pra vocês. Entrega e é dele. Ah, mas não tá resolvendo do jeito que eu quero. Vai resolver, vai resolver. Ele vai resolver. Ele tá aqui pra resolver. Entendeu? Ele é pai. Pai resolve as coisas pra gente. É isso aí. É isso aí. Eu tô lendo um livro, né? Inclusive, recomendo, gente. O livro Cartas de um Diabo para o Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Ah, eu vi. Tá até na minha coisa do Amazon pra eu ler. Ele é muito interessante. Você tá lendo o quê? Pelo Kindle? Não, eu tô lendo emprestado. No papel? Aham. Ai, que chique. O próprio livro, eu gosto do livro Eu de também papel. prefiro o Só que livro. assim, eu não gosto muito de pegar livro emprestado, porque eu gosto de riscar. E toda hora me dá vontade de riscar, mas eu não posso riscar porque o livro não é meu, entendeu? Eu peguei emprestado com o meu pastor. Acho que eu vou comprar outro, vou dar pra ele e vou ficar com rabiscar o esse, dele. entendeu? Que eu rabisco. Ai, eu dó. Mas esse livro, ele é muito interessante, cara. Ele é muito interessante. Aí, só um contexto assim, pra talvez alguém que não... Você já ouviu falar dele, Já né? ouvi falar, mas tenho interesse de ler, então quando eu vejo que a pessoa tá falando muito sobre, eu não assisto porque eu quero ler e eu ter a minha impressão minha. Entendi. Mas é assim, ele é o diabo, né? E aí ele escreve cartas pro seu aprendiz, que no caso ele dá como sobrinho dele. E aí ele Sem fica, spoilers. ele fica ensinando o que o filho dele, o sobrinho dele tem que fazer, porque afinal de contas ele é um aprendiz. Então, tipo assim, ele é como o sobrinho escreve cartas pro tio. Só que essas cartas não estão ali no livro. O que tá no livro são só as respostas. Então, ele sempre começa assim: eu gostei de saber sobre o seu paciente. Ele chama as pessoas de pacientes do aprendiz, né? Tá. E, gente, é Bando assim... de satanás. Olha, é um livro muito, muito bom. Porque ele fala mais ou menos como que ele usa de algumas estratégias para ter o ser humano, para ter o indivíduo para ele. Para manipular e para afastar o indivíduo de Deus, entendeu? E ele fala também, ele chama Deus ali no livro de inimigo. Só que aí dá pra gente entender que é Deus porque tá com I maiúsculo, né? E aí ele fala, porque o nosso inimigo... Ele escreve inimigo com I maiúsculo. E aí tem uma carta lá que ele fala sobre essa questão da ansiedade e da comparação, dessas coisas. E aí ele fala como que o medo do futuro gera essa ansiedade. Então, tipo assim, como é que vai ser a preocupação, sabe? A preocupação, você dorme preocupado, acorda preocupado, vive preocupado com uma coisa que pertence a Deus.
que é o dia do amanhã, o amanhã pertence ao Senhor. E Sim. aí, e ele fala que quanto mais ansioso ou quanto mais preocupado o paciente estiver, mais alta fica uma barreira entre ele e Deus. E eu achei isso tão assim, uau! E eu fico lendo, eu tenho as minhas reações. Eu fico, nossa, que mau caráter. Ai, não acredito que é assim que ele faz. Nossa! Mau caráter. Aham. Morcego, Sem véi. vergonha. Então é isso. Porque às vezes a gente cai nessa, Não, com certeza. sabe? certeza. Muitas vezes, né? Gente, eu tô andando tropicando. E aí, quando a gente se depara nisso, igual você falou, fiquei muitos dias sem dormir e tudo mais, mas quando você entregou pra Deus, você descansou, sua mente acalmou. Mas a questão é, você tem que entregar realmente de verdade. É. E eu acho que muitas das vezes as pessoas não entregam, porque assim, há pessoas e pessoas. Uhum. Eu acho que, por exemplo, no meu caso, pressão. Uma pressão danada. Eu só trabalho no nível de pressão. Sabe como é que eu aprendi a falar inglês? Pressão. No dia que meu marido falou pra mim, eu não traduzo mais nada pra você. Aí eu aprendi a falar inglês. É tudo assim. Olha. Aí eu acho, pelo menos pra mim, o que que funciona? A pressão. Então, Deus já sabe que eu vou aguentar a barra até eu não aguentar mais. Uhum. E aí, quando eu não aguentar mais, ele também já sabe que eu vou entregar de coração. Porque tem muita gente que, igual você falou, dá e toma, né? Entrega e não quero de volta. Ou seja, tá faltando uma pressão na sua vida, né, minha filha? Pra você já... vai com Deus, leva tudo. Acaba com isso aqui. Eu quero morar embaixo da ponte. Mas eu quero dormir embaixo da ponte. Dormir uma noite inteira embaixo da ponte. Com Jesus. Claro. Também não vou pra baixo da ponte sem ninguém. Ele vem no seu burrinho me levar pra ponte. Ai, não, mas é sério, eu acho assim que a pressão, muitas das vezes, ajuda, tá, gente? Mas não é pra todo mundo, porque tem gente que realmente não sabe como entregar Uhum. e falar, não, agora você já sabe que eu te dei o exercício. Mas assim, entregar mesmo e falar aqui, ó. Mas a pessoa tá te atazanando. Porque fica aquela vozinha na sua... Porque vocês acham que vocês não escutam o diabo falando, não, né? Mas fica aquela vozinha na sua cabeça. Mas ela tá te atazanando lá. Ela fez pra te irritar. Eu tenho uma raiva disso. Que de vez em quando eu tenho esses pensamentos, né? Ela fez pra me irritar. A pessoa tá na casa dela, vivendo a vida dela, gente. Nem lembra que você existe. Tá me irritando aonde? Na casa dela. Então, sempre que eu tenho esses pensamentos chatinhos, porque se você falar que você não tem... Você é uma bênção do Senhor. Mas esse pensamento chatinho é que vem e aí, se você não coloca na sua cabeça, eu já entreguei este problema pra Deus, isso não é mais problema meu, esse barulhinho, assim, é igual um mosquito da dengue no seu ouvido, sabe? Zzz, esse barulhinho, ele vai aumentando. E aí, você começa a ficar com raiva de tudo. A pessoa respirou. Ajudou um pobre na rua, você tá, nossa senhora, fez pra se mostrar. Véi, ajudou a pessoa. A pessoa tá vivendo a vida dela. A pessoa tá vivendo a vida dela. E não é só pessoa, né? Eu tô usando exemplo de pessoa, mas pode ser um trabalho, pode ser uma coisa que você tá fazendo que já tá te incomodando. Então, assim, eu acho, na minha cabeça, que a melhor forma de você fazer as coisas é, tipo, antes de você fazer, você entrega pra Deus. Muitas das vezes eu esqueço, né? Ai, eu quero fazer, vou correndo, vou fazer. Aí daqui a pouco tá dando errado, já entendi. Aí eu volto atrás e falo, Senhor, fiz isso aqui sem te falar. Agora me ajuda a consertar. Sem falar, eu já tô falando pro Senhor, fiz sem falar. E aí o Senhor me ajuda a consertar ou quebra de uma vez. Mas, porque assim... É igual eu falei, pra mim a pressão funciona. Acaba com tudo. Pode queimar essa casa aqui. Eu dormindo. A minha não, a dela. Pode queimar essa aqui também. Não. Pode. Se ela não estiver dormindo, queima a casa dela. É cuspir. Muitas coisas. Mas eu sou da pessoa assim. Eu tô melhorando, tá, gente? De verdade. Agora eu tô mais consciente de que quando começa
de quando vai começar, aí eu já falo, pera. Eu não sei o que que é, Jesus, mas tem alguma coisa que tá me atrapalhando. Faz aí suas manobras. Isso agora é seu. E vai com Deus, minha filha. Eu, de Espírito Santo tá Mas lá. aí, igual você tá falando, né? Você entrega pra Deus e tudo mais. Aí, em relação às situações, por exemplo, que a gente falou de pessoas, né? Entregar pra Deus as pessoas. Não, mas Agora, entregar situações. Aí, por exemplo, você precisa de uma resposta de Deus, ou então você precisa esperar o processo para que alguma coisa aconteça, ou que alguma coisa que você esteja orando e tal. E como é que você faz pra descansar nesse processo, nesse assim? processo, deixa eu ver se eu penso Porque a em gente alguma tem coisa. essa ansiedade também, né? De querer, tipo, eu orei hoje por uma coisa, eu quero essa noite ter a resposta e amanhã já começar fazendo a tal coisa. Ó, eu vou falar pra vocês, vou dar um mini testemunho aqui. Eu tô querendo muito trocar os meus horários no meu trabalho. Uhum, Só que eu não tenho certeza se isso é uma coisa da minha carne ou se isso é uma coisa de Deus. uhum. E não tô dormindo bem, não tô dormindo o suficiente, tô chegando atrasada no trabalho e tá aquela coisa toda. Aí eu falei, Senhor, eu não sei o que que é. Porque, gente, geralmente eu não sei, não. Porque tem gente que fala, não, eu já sei o que que é, vou falar pra Deus. Aí, mas assim, eu falo, eu não sei o que que é. Eu não sei se talvez tá acontecendo alguma coisa ou tá pra vir alguma coisa ainda, porque eu acho que isso também pode ser muito um ataque, né? Uhum. O seu espírito já tá te informando, ó, minha filha, o bicho vai pegar daqui a pouco. Então, eu faço assim. Aí aconteceu, né? Tô querendo trocar meus horários e tal. E aí eu já fiz as contas, porque eu sou assim. Eu apresento pra Deus também, eu já apresento com números. O projeto Eu- pronto, né, você faz, né? Vem cá assistir meu PowerPoint. E aí eu falo pra Deus, olha, Senhor, isso aqui. O Senhor vem comigo. É que eu tô nessa agora, de Moisés, né? Eu só Uhum, vou se o Senhor for. uhum. O Senhor vem comigo trocar horário. Aí aqui, ó, silêncio. Uhum. Até hoje tá em silêncio. Porque quando eu orei a primeira vez, eu pensei, eu vou chegar amanhã no trabalho, meu chefe vai falar assim, troquei seu horário. Olha aqui, que horário maravilhoso. E eu na minha cabeça. Era o horário que eu coloquei lá pra Deus. Eu fui falar, nossa, o Senhor é maravilhoso. Mas Mas não, ele é, né? Ele continua ele sendo. é, mas assim, ele não vai fazer desse jeito não, viu? Se fizer também é bênção de Deus na sua vida. Mas aí, o que que eu... Até hoje, eu orei, já tem um tempo. Até hoje eu não tive resposta. Aí o que que eu tô fazendo? Eu tô indo, né? Tô indo lá, todo dia eu espero um milagre acontecer. Mas você tá confiando que as suas Sim, orações estão sendo eu ouvidas. confio em Deus que ele vai me dar uma resposta. Ou ele vai me explicar o porquê que não posso mudar. Porque na minha cabeça, assim, eu até conversei com um cara lá no meu trabalho, que ele é ex-pastor. Ele falou Uhum. que ele tem os problemas dele lá, mas ele teve uma experiência muito legal com Jesus, né? E aí eu tava conversando com ele me perguntou assim, o que que você tá fazendo aqui? Ele falou, você tem muito potencial, você tem isso, tem aquilo. E eu, tipo assim, falei, bom, primeiramente foi o trabalho que me aceitou, né? Eu apliquei pra vários, e esse foi o único que falou, vem ser doidinha A com a porta gente. que Deus abriu, É. então. Então, eu falei com ele assim, eu acho que eu tô aqui ainda e nada mudou porque Deus quer fazer alguma coisa Uhum. aqui. E aí ele falou, você sendo usada por Deus? Eu falei, às vezes é você sendo usado por Deus pra fazer alguma coisa na minha vida. Uhum. Então, assim, eu percebo que Deus, ele me toca muito em questão de você precisa ter mais paciência. Você é estressadíssima. Você fica brigando. Você fala. Porque eu sou a única que falo português, né? Tem outro brasileiro. Eu sou a única que fala português. Então, muitas das vezes, as minhas reclamações é em português. Gritando. Ah, esse menino, porco! Deixa tudo largado! Então, assim, Aí ninguém te entende, acho que eu tô louca. mas pela cara já sabem Né? que você Já tá sabe que eu brigando. tô brava com alguma coisa, mas não sabe o que que é. E eu percebi, assim, tem uma pessoa no meu trabalho, ele é muito querido, ele é muito bonzinho. Ele é uma pessoa com... Ai, como que fala quando você é especial? Eu esqueço o nome da Autismo? palavra. Ele tem autismo. Uhum. E ele tem a minha idade, só que ele parece
uma criança. Hum. Então, assim, muitas das vezes eu tô super estressada com ele, que eu fico, meu Deus! E ele é alto, ele é grande, ele é espaçoso, ele bate em você, ele te joga na parede. Ele é muito assim. Aí eu fico brava, porque eu acho que ele é muito enrolado, né? Aí daqui a pouco ele vem conversar comigo. E, gente, todas as vezes que ele vem conversar comigo, o Espírito Santo toca no meu coração. É o Romeu falando comigo. Oh, O jeitinho de falar, sabe? Ele é uma criança falando comigo, oh. né? E aí Deus fala: você tem paciência com seu filho, por que você não pode ter paciência com ele? Aí vai eu. Você quer uma aguinha? Então, assim, isso eu já percebi. Né, nesse ponto, eu ainda me estresso com ele muito. Gente, muito. Mas eu já percebi, assim, que Deus tá falando pra mim: enquanto você não melhorar essa situação com ele, como que eu vou te passar pro próximo nível? Como que eu vou te colocar em outro lugar? Porque se Uhum. você não tá conseguindo ter paciência, carinho, cuidado com ele, eu sei que é difícil. Não é fácil, mas você precisa entender que tem pessoas e pessoas, né? Uhum. Então, assim, na minha cabeça, eu entreguei esse projeto pra Deus. Tá aqui, ó, Senhor, é isso aqui. Se ele falar pra mim não, ou nunca acontecer, pra mim eu tô glorificando a Deus do mesmo jeito, porque eu Uhum. acho que ele me deu uma. Gente, não é resposta também. Entende? É O verdade. não de Deus já é uma resposta pra você. Então, assim, se ele falou não, se não tá mudando e você, né, ainda não recebeu aquela resposta assim 100% de que você, né, não move. Fica aí. Uhum. E aí você continua. O que eu faço é continuo. Tem dia que eu tô revoltada com o menino, aí eu lembro. Ó, Espírito Santo, obrigada. Eu vou Uhum. lá. Você quer uma água, meu filho? Vai descansar. Você tá tão cansado. Voltou do seu descanso agora. Mas tá cansado ainda. Vai descansar. E aí eu vou melhorando, né? Mas Uhum. assim, eu acho que tudo é propósito de Deus. E aí eu falei isso com ele, e ele falou: pode ser, porque uma pessoa igual você aqui. Eu falei, que ele fica falando, né? Ai, que você tem um sorriso, você cativa todo mundo com um sorriso. Eu falei, às vezes é meu sorriso, né? Tem que estar aqui dentro, sabe? Uhum. Esse lugar escuro, obscuro que tem aqui. Nossa. É, e Deus usa esses momentos, assim, realmente Então, pra tratar assim, a gente. eu não. Só concluindo, eu não tô preocupada. Eu já entreguei isso pra Deus. É Uhum. claro que eu quero uma resposta. Por isso que de Uhum. vez em quando eu tô falando com ele, ó, Senhor, você tá lembrando, hein? Você esqueceu não, hein? Mas assim, eu entreguei, Senhor, é isso aqui que eu preciso. Talvez essa não é a hora. Né? A gente tá com Uhum. tanto, em família, né? A gente tá com tantos outros planos que às vezes, assim, Deus fica aí um tempo porque eu tô mexendo nesses outros planos que Uhum. vocês estão tendo. Então, daqui a pouco eu vou poder abrir uma outra porta, alguma outra coisa. Uhum. E aí eu fico, beleza, continua me dando essa criatividade maravilhosa, continua me dando prazer, porque muitas das vezes eu vou pro trabalho, tipo, ai, tu tem prazer de estar aqui, tá ótimo. Às vezes eu tento também. Aí eu lembro que tem tanta gente lá, doente, que queria estar trabalhando. Aí eu falo, muito obrigado, Senhor. Muitas das vezes a gente tem que lembrar, gente, porque assim, é lindo quando a pessoa fala, nossa, mas eu sou agradecida a Deus. Deus fez tudo por mim. Eu, muitas das vezes, não sou agradecida a Deus, e aí eu tenho que me lembrar do porquê Uhum. que eu tenho trabalho, porquê que eu tenho casa, porquê que eu tenho um filho, porquê que eu tenho um marido, porquê que eu tenho uma vida tranquila. A gente tem que se lembrar disso de vez em quando, né? Sim, sim. E aí, Deus te leva pra um lugar desse daí pra te fazer lembrar. Vai te fazer lembrar. Deus te dá experiências, muitas das vezes ruins, pra te fazer lembrar que você tem uma vida melhor que de outras pessoas, né? Uhum. Uhum. É verdade. O tempo de espera é sempre, assim, desconfortável, né? Mas esse lugar de espera em Deus, ele produz em nós, assim, virtudes que outros momentos não traria pra gente, sabe?
Por exemplo, o tempo de espera pode produzir a perseverança, né? Produz esperança, produz fé. Eu acho muito legal, assim, a visão da gente ter sonhos. Muitas das vezes, raramente eu escuto pessoas falando que não tem sonho, né? Ah, eu não tenho sonho de nada, não sonho com nada. Mas eu acho tão legal quando a pessoa, tipo, mesmo. Porque às vezes eu olho pra minha vida, tá? Tem muita coisa, gente, muita coisa ruim. Mas eu penso assim, é melhor do que de muita gente que tá numa pior. Vamos falar da África? Outro dia você falou que queria ir pra África fazer missão. Olha aquela galera comendo barro, velho. Uhum, E aí você vê que eles ainda têm sonhos, eles sonham, né? Eles são alegres. Com aquela loucura, eles são uhum, alegres ainda, né? uhum, Então, assim, eu gosto muito de ver o sonho das pessoas também, inclusive quando as pessoas estão numa situação. Gente, pelo amor de Deus, não tira isso do contexto, não, mas quando você tá numa situação X e a pessoa tá numa situação Y, que às vezes é pior do que a sua X, e você vê que aquela pessoa ela tem muito mais sonhos que você, ela tem esperança de que vai melhorar, de uhum, que vai pra frente, que vai. E daqui a pouco uhum, aquela pessoa tá, ó, galgando, e aí você fala assim, gente, é Deus. Não tem outra uhum, explicação. Então, muitas das vezes eu acho que essa espera é mais, igual você falou, é uma esperança, né? Não é só espera, é uma esperança. Você sabe que você tem confiança de que Deus vai fazer alguma coisa. Você não sabe o que que é, uhum, mas ele vai fazer. E aí uhum. você vai. É. Eu creio que descansar em Deus é isso, sabe? Você crê que agora, com os seus olhos, você não tá vendo nada. Mas você crê que no céu tá sendo feito, sabe? Eu acho incrível a forma com que Deus trata a gente, porque ele não é igual. Tipo, eu tenho minhas loucuras, a Lô tem as loucuras dela, a Maeli tem as loucuras dela. Mas aí, assim, eu acho que Deus, ele é tão amoroso e gentil com a gente que ele trata a gente no nosso íntimo, assim, do jeito que a gente. E só voltando, que eu queria falar da questão da esperança, dessa espera, além de criar esperança, perseverança e tudo mais, você acaba criando um relacionamento com Deus. É. A gente pode voltar aos 40 anos, Moisés andando no Uhum, deserto em círculos. Então, aquilo criou o quê? Uma amizade entre ele e Deus, que uhum, foi até o fim da vida dele, uhum, ele sabendo que Deus era amigo dele. Então, por mais que você ache que você está passando por uma espera longa, por uma espera. Como é que fala? Você não está aguentando mais esperar o que Deus vai fazer para você, entenda que você está criando uma amizade com Deus que ninguém vai quebrar. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Ele quer ter um relacionamento com você inquebrável. Para uhum, quando chegar lá naquele final, sabe? Naquela hora, ele vai falar: aí, por isso que você vai se manter firme. Na hora que o pau estiver torando, aquela satanazada voando, e você tá firme. Eu sou do Senhor. É por isso que ele faz essas coisas com a gente. Acabou Amém. aqui. Muito Para bom. a igreja da glória. Isso, para glorificar de pé, igreja. Aleluia. Mas é. E eu vou te falar, o Senhor se alegra com a nossa postura de fé e de esperança no tempo da espera. Eu acho interessante. Eu comecei a perceber a minha perseverança depois de muito tempo. E aí eu comecei a perceber que eu tinha perseverança desde que eu era pequena. Assim, eu Uhum, tinha sonhos, tipo assim, alguma coisa ruim acontecia. Quando meu pai morreu, por exemplo. Tudo bem, Senhor, meu pai morreu, mas a vida vai aí, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Então, assim, por mais que eu não falasse com Deus, assim, é, eu quero fazer isso, Senhor, eu quero fazer aquilo. uhum, Ele colocou, ele plantou aquilo em mim, então eu percebo que desde pequenininha eu tenho sonhos. Ah, isso aqui não deu certo? Não. Peraí, tem outra coisa. Aí daqui a pouco já plantou outro sonho, entendeu? uhum, Então eu acho que quando a gente tem essa perseverança de, por mais que não tá dando certo, a gente ainda tá se movendo. uhum, Hoje eu consigo ver, assim, que muita coisa da minha vida eu movi porque Deus
me permitiu ter esse momento de espera, né? Tipo assim, Uhum. de vem comigo aqui. Por mais que você não tá sabendo que você tá comigo, você tá comigo, e aí você vem comigo aqui. E aí eu acho que assim, muitas das vezes quando você se sente desmotivado nessa espera, você tem que pensar que você tem a melhor pessoa esperando junto com você. Uhum. Não esperando, porque ele tá trabalhando. Quem tá Sim. esperando é você. Ele tá É. trabalhando. Mas ele tá junto com você. Junto. Assim, é muito real. Não é uma pessoa física, Uhum. mas muitas das vezes você tá, tipo assim, tá se sentindo xoxinha, Uhum. amoadinha. Aí ele fala, toma esse cafezinho aqui. E aí você toma o cafezinho e você sente a presença de Deus. Toma um cafezinho. Uhum. Entendeu? Parece que foi ele que foi lá e passou o café Passou pra o você, né? cafezinho. Então, assim, essa parte é muito legal da espera. Eu sei que é difícil, mas é Uhum. muito legal você poder saber que Uhum. Deus é pai. Assim, que ele Sim. vai estar com você, que ele tá com você, que ele sabe de você. Uma pessoa que sabe de você mais do que você. Uhum. É muito bom andar com uma pessoa assim. É muito bom. E ter ele como pai, como amigo. Isso Ai, é me muito bom. emocionei. Essa chorona do papai. Muito bom. Mas é difícil, né? O tempo da espera é difícil. Porque às vezes, é igual você falou, né? O não também é uma resposta. E muitas das vezes o nosso coração não quer receber um não como resposta. A gente quer ouvir o sim, né? E porque são os anseios do nosso coração, os desejos do nosso coração. E aí ouvir Deus dizendo não, até nisso, Deus. Há uma postura da nossa parte, sabe? Que Deus espera como filhos. A gente vê, né, os nossos filhos, eles pedem alguma coisa e aí a gente fala não para eles. E a gente vê como eles reagem e algumas das reações às vezes entristecem o nosso coração, assim, sabe? Algumas birras, alguns sapateados que a gente não estava esperando. Ai. E algumas outras posturas, tipo a tristeza, a chateação, é normal. Mas essas outras coisas, assim, chateiam o nosso coração. Então, eu fico pensando na gente diante de Deus, sabe? Porque Ele é o nosso Pai. E aí, se Ele fala não... E às vezes o não é um não definitivo. Às vezes é um não agora. Igual a gente fala com o nosso filho, agora não. Exato! Na volta a gente compra. Exato. Então, assim, eu sei que isso também, entender isso e discernir isso, faz parte também de uma maturidade, entendeu? De você olhar e pensar, não, ok, é não, mas pode ser que seja não Mas eu agora. acho que até hoje tem algumas coisas em mim que o não de Deus vai doer. Uhum. Só que eu já tenho aquela oração pronta, né? Sempre falo, Senhor, consola meu coração se for não. Entendeu? Porque às vezes eu vou ficar chateada, eu vou querer Uhum. sapatear, né? Deitar no chão, rodar. Fazer greve de oração. Pra ser sincera, eu acho que o que a gente poderia fazer, né? O pior que a gente poderia fazer é o quê? É Deus falar não, nitidamente um não, e você falar, ah, é? Pois eu vou fazer com a minha própria mão. Essa, com certeza, é uma postura que Deus Né? desaprova. E espera, meu filho. Espera que você vai quebrar a cara. E sabe o que é... Eu falo o que é triste, mas não é triste. Mas sabe o que é gracioso de Deus? Ele te vê quebrar na cara. Uhum. E daqui a pouco tá ele lá junto com você, catando os caquinhos, falando, te avisei, mas vamos juntar aqui. Vamos ver o que dá pra Vamos fazer lá, eu te com isso ajudo. aqui. Entendeu? Então, assim... Eu não sei, eu acho que às vezes eu acho que o mais difícil é quando a gente quer fazer mesmo ele falando não. Uhum. Porque depois é muito pior. Com certeza. Porque parece assim que você chegou, né? Vamos falar sobre questão assim. Eu tô num patamar e aí eu fiz pelas minhas próprias mãos e cheguei nesse patamar aqui. Aí daqui a pouco tudo quebra, aí você desce, mas você desce até pro pior do que você tava antes, entendeu? Então, assim, é como se fosse uma prova. Você foi aprovado, você vai ter que passar aquela prova de novo. E aí, hoje em dia, a minha oração pra Deus é: não me deixa reprovar. Se isso qualquer coisinha, eu tropecei numa pedra, se isso é prova, Senhor, não me deixa reprovar.
Não quero reprovar nisso. Porque eu já errei tanto, gente. Eu já passei por uma situação tão ruim que eu falo, eu não quero, Uhum, quero não. uhum. Mas, Eu sempre faço uma oração, assim, quando eu tô com algum projeto, ou então querendo alguma coisa, coisas que pode trazer uma mudança pra minha vida, ou então pra minha família, ou uma coisa simples, assim, que vai não vai mudar a vida de ninguém, não vai afetar a vida de ninguém, mas é uma resposta que eu quero de Deus, tipo, alguma coisa assim. Eu sempre faço a oração no sentido, pedindo ao Senhor para sondar meu coração, para saber se isso tá atrelado a, de fato, algo que o Senhor tá inclinando o meu coração para isso, porque talvez agora tá inclinando pro propósito, pro chamado, ou se é porque o meu coração tá inclinado para alguma questão de vaidade ou de ego, ou daquilo que os meus olhos viram, porque a gente começou esse assunto aqui falando da aceleração que a gente vive, né? Do tanto de informação que a gente recebe na internet, de tanto que a gente vê as pessoas produzindo através ali nos cortes do Instagram, porque a vida da pessoa real ali a gente não acompanha, a gente só vê cortes, né? Instagram é só o corte, e geralmente é o corte perfeito. Ninguém coloca um corte avacalhado, né? não, com certeza, né? Ninguém vai ver você gritando com o seu filho no fundo, né? Não, Vai ver você não. batendo um bolo com ele no colo. Né? E aí, eu sempre faço essa oração antes, sabe? Porque aquilo que a gente vê o outro produzindo, aquilo que a gente vê ao longo do dia, tipo, ai, nossa, fulano tá trabalhando com uma coisa, tipo, a mesma coisa que eu, e tipo, já tá desse jeito, já tá daquele jeito, eu tô há mais tempo assim, e ainda tô nesse patamar, e não sei o quê, e aquilo vai trazendo, assim, talvez até uma coisa de inveja, entendeu? Ou querendo o que aquela pessoa tá vivendo, que na verdade o que ela vive é pra ela e o que eu vou viver é outra coisa. E aí é que tá, às vezes Deus deixa você ter o que aquela pessoa tá vivendo. Aí você vê que a pessoa, ela tá rolando na merda. Tá rolando na lama. Lama. Na lama, Isso. sabe? Tá rolando, sabe? Então, assim, aí você entende, tipo assim, Uhum. entendi, Senhor, me tira daqui, pelo amor de Deus, me dá um banho. Tô pode. Aí essa minha oração, ela sempre me traz paz, assim, sabe? Do Senhor sondar o meu coração e de saber pra que lado que meu coração tá inclinado. Se foi naquilo que os meus olhos viram e eu tô querendo alimentar alguma coisa, sei lá, do meu ego ou por vaidade, ou se é de fato o Senhor agora direcionando o que eu tô fazendo ou o que eu preciso fazer pra um propósito, pra um chamado. E isso é muito bom porque funciona. Porque você tá pedindo o Senhor pra sondar seu coração. É verdade. E aí, antes que você comece a desejar, ou então antes que você vá fazer aquilo na força do seu braço, ou antes que você busque por uma resposta, é pra fazer, não é pra fazer, tô fazendo a coisa certa ou não, o Senhor já mostra qual que é a intenção do teu coração nisso. Sabe? Aonde que tá a intenção? Aonde que os teus olhos estão fixados? Tá fixado naquilo que é eterno, naquilo que é propósito, naquilo que o Senhor de fato tá caminhando você para fazer? Ou se é porque os teus olhos estão vendo o corte da vida de outra pessoa e você tá desejando aquilo por vaidade, sabe? A Bíblia fala muito sobre isso, a questão dos olhos, né? Daquilo que os teus olhos veem e você deseja com o teu coração. Tem duas passagens muito interessantes. Quando a gente vai para Gênesis, a gente vê... Gen Z, é vocês mesmo, galera do Gen Z, é vocês. A gente vê a Eva, a nossa amiga, querida, amada. Evs e sua... Aquele cachorrinho. Eva e sua fome, né? Essa bocona de sacola. Deixa eu comer, preciso comer tudo. Então, a Bíblia fala, né? Lá em Gênesis fala... ela viu o fruto, então os olhos. Ela desejou, então, a coisa da carne, entendeu? E aí ela quis ter. É a questão do coração.
E aí ela foi e pegou e comeu. Aí quando a gente vai um pouco mais lá pra frente, em Josué, quando a gente vê aquela, a batalha, né, que Deus tinha ordenado lá a Josué pra destruir um povo, e aí só que Deus fala que eles não iam vencer, porque tinha uma pessoa entre eles, porque a ordem do Senhor era que não pegassem nada daquela nação, que tudo que tivesse lá, que era pra deixar lá, a menos o que fosse consagrado. E aí, O anátomo. entre eles teve uma pessoa, e aí fala exatamente sobre esses pilares, que é os olhos, a cobiça, que tá no coração, e o desejo de ter, de alimentar o ego, sabe? De ter alguma coisa. E muitas vezes a gente cai nesse mesmo lugar, porque a gente vê a nossa amada queridinha Eva pecando lá no Éden, pelos olhos e pela cobiça e pela vontade de ter, né? A gente vê aqui Deus destruindo, limitando a bênção pro povo de Josué ali, né? Pra tribo, porque uma pessoa entre eles desobedeceu o Senhor, porque a ordem era pra não pegar e ele foi e pegou, né? Ele pegou as pratas lá, escondeu embaixo da tenda. E por causa disso também, os olhos viram, cobiçou, ele se deixou seduzir pela cobiça, e aí ele pegou pra ele. E aí, às vezes, a gente cai nisso vendo a vida do outro, sabe? Porque os nossos olhos veem, a gente cobiça aquilo que o outro tá vivendo, e pra alimentar um desejo da nossa carne de ter, a gente entra num fluxo que não é nosso. Sabe? De correr atrás, de querer fazer, de querer produzir também, e eu vou ter isso, vou ter aquilo, quando na verdade... E aquilo é para aquela pessoa, e é muito capaz que aquela pessoa tá também na loucura do fluxo, porque ela viu de outra. Eu acho que eu vi até um vídeo de alguém falando, eu vou chegar no céu, Deus vai falar, não te mandei fazer nada disso. Cara, meu maior medo é isso. É eu chegar no céu e eu falar, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, e o Senhor olhar para mim e falar assim, mas eu não te pedi nada disso. Por isso que antes que eu coloque alguma coisa em prática, eu oro ao Senhor e peço para Ele sondar o meu coração, para saber para que lado que meu coração está sendo inclinado. Se é algo que está muito, muito atrelado à vaidade, o alimento do meu ego, alguma coisa assim, eu peço para Deus tirar essa vontade do meu coração, então, e me mostrar outras coisas, sabe? Me mostrar aquilo que Ele tem realmente para mim, porque eu acho que isso faz toda a diferença. Isso molda o seu coração à vontade de Deus, porque quando você... tá, ok, para que lado que tá inclinado? Tá inclinado para o propósito, ok, isso aqui Deus mesmo realmente está me pedindo. Você descansa em Deus no processo sem nenhuma dificuldade. Isso é verdade. Você tem aquela certeza. Alguma coisa vai acontecer. Fato. É maravilhoso. Não, é muito bom. Véi, eu acho que a melhor sensação que tem no mundo é você falar, tô vivendo isso aqui, mas alguma coisa vai acontecer. E vive, entendeu? Tipo assim, eu vou viver agora. É muito bom, é muito bom. Espero que vocês tenham essa sensação. Continue tendo, se já tem. E se nunca teve, que tenha. Em nome de Jesus, amém. É isso aí, amém. Eu passei um tempo de espera, assim, quando eu tava pra vir aqui pros Estados Unidos, né? E pra gente, aquilo tudo ia acontecer. Na verdade, até então, a gente não sabia se ia acontecer, né? Vocês vieram pra cá quando? A gente veio em 2017. E aí, a gente não tinha passaporte, a gente não tinha visto, a gente não tinha nada. A gente só tinha esse pensamento, vamos embora para os Estados Unidos? Vamos. Aí a gente começou... Agora eu entendi que em 2017 eu tava orando pra Deus e Deus tá assim, calma menina, não correria aqui pra fazer uns passaportes pra Lohane. Eu tava no meio da minha faculdade... E a gente tinha acabado de começar, assim, a caminhar na igreja e tudo mais. Tinha 1 ano, mais ou menos, que a gente tava caminhando, né? um ano e meio, mais ou menos, 1 ano e pouquinho. E aí, a gente falou, vamos e tal. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos seguir
as etapas do processo certinho, né? A gente precisa de um passaporte, vamos tirar o passaporte. A gente precisa de um visto, vamos tirar o visto. E desde que a gente começou com a ideia de vir, a gente começou a orar sobre isso. E aí é aquilo, né? A gente começa a orar e não quer dizer, a gente não recebe a resposta no dia seguinte, né? E aí a gente começou a orar e a gente não falava para muitas pessoas. Eu lembro que eu falei pra Maiele, falei pro pessoal da célula e tal. E aí ficava, nossa, mas é sério, vocês vão, não sei o quê. Não sei ainda, não sei. A gente tá orando e vamos ver o que Deus vai fazer. E aí, o tempo da espera e da oração também exige um movimento, sabe? Por exemplo, a gente tá querendo ir para os Estados Unidos, mas eu não tenho passaporte, eu vou esperar o quê? Que Deus vai lá fazer meu passaporte? Então eu preciso fazer alguma coisa. Deus não vai fazer o passaporte, ele vai pegar o avião do Neymar, vai vir dirigindo, parar na sua porta com o jatinho do Neymar e falar... Vamos, Lohane! No tempo da espera, a gente também tem o que fazer no tempo da espera. E aí a gente foi lá, fez o passaporte, tá? Falou, agora o passo do visto. Então, vamos lá. E assim, a gente sabe, muitos vistos são negados, muitos vistos são aprovados. E aí eu falei, não, seja o que Deus quiser. Mesmo que a gente pegue o visto e a gente continua orando e a gente entende que não é o tempo, que não é pra ir, a gente vai continuar aqui. Porque a gente tá querendo fazer aquilo que Deus quer pra gente, sabe? Então, a gente foi lá, tirou o passaporte, a gente tirou o visto. E aí, quando a gente pegou o visto, a gente ficou assim, tá, mas e agora? No nosso tempo de espera, a gente ainda não tinha resposta. Então, a gente pegou o visto e falou, e agora? O que a gente faz? E aí, foi ali que as coisas começaram a acontecer. E a gente começou a entender. Porque tão importante quanto entender a resposta de Deus é discernir o tempo. Igual a gente estava falando antes, né? O não de Deus talvez é não agora. Sabe? Porque ele ainda quer te preparar, ele ainda quer... o que ele prometeu, ou o que ele vai fazer, ou aquilo que o seu coração está desejando, é de fato o que ele quer te entregar, mas você ainda não está pronta para receber. Então, tão importante quanto entender a resposta é discernir o tempo daquilo que vai acontecer. Então, a gente entendeu do Senhor que, quando a gente pegou o visto, era uma resposta sim do Senhor. Só que nós entendemos que não era o tempo. E aí, nós ficamos 2 anos com visto na mão, sabendo que vínhamos embora. E aí, eu pensei, tá, mas o que eu vou fazer nisso tudo agora? Faltava 2 anos para eu terminar a minha faculdade. Eu falei, bom, nada muda. Eu vou continuar vivendo, vou terminar minha faculdade e não sei o que o Senhor tem para mim no futuro, eu com meu diploma. Então, eu vou terminar. O Senhor me deu a oportunidade de fazer a faculdade, então eu vou terminar. E foram 2 anos, exatamente o tempo de finalizar a faculdade. Então, eu terminei a faculdade, só que, na minha cabeça, o Senhor estava... eu olhei isso, né? Tipo assim, pode ser que eu use meu diploma para alguma coisa lá no futuro e não sei o quê. Hoje, olhando para trás... eu vejo que não tinha a ver com isso. De fato, o Senhor queria nos manter ali naquele período para preparar a gente para alguma coisa. E aí, nesse tempo, não só terminei a faculdade, como eu também mergulhei, assim, com muita vontade, sabe? No sentido ministerial. Então, eu e o Paulinho, a gente já era casado na época. A gente foi muito, muito investido espiritualmente, a gente participou de muita coisa, de muitos cursos, a gente liderou célula, a gente ministrou curso, coisas que em 1 ano e meio que a gente tinha acabado de entrar na igreja, a gente não tinha vivido esse processo. Então, nesses 2 anos que a gente ficou, a gente viveu tudo isso e foi assim, eu falo que foi um intensivão de Deus em nós, assim. Porque a gente estava afastado da igreja, a gente voltou, e aí com 1 ano mais ou menos, eu considero ainda novo, sabe, na caminhada. Apesar de eu já ter tido uma experiência antes, mas eu tinha acabado de voltar. Metida. Depois vocês vão assistir o negócio. Rebelde, gente. Olha o tanto que Deus tinha que trabalhar em mim, né? Por isso que é um intensivão, em 2 anos, cara. 2 anos, Deixa eu dar um negócio aí. Aquelas mazelas, né? Hoje eu tenho outras mazelas.
Acho que a gente nunca vai sair. Acho que a gente nunca sai disso. Ai, A meu gente Deus. sai de uma coisa, entra em outra. Até a gente tá nos É. trinques. Até Deus falar, ah, ok, essa aí eu posso... Tá liberada da terapia. Do intensivão. Eu acho que a gente só é liberado da terapia quando Deus vem buscar, minha filha. Ah, é verdade. Aí que a gente tá liberado. Verdade. Falar, agora você tá na hora do seu, ó, pode entrar. Agora você tá limpinha. Tá pronto. Mas foi isso. Aí, hoje eu olho pra trás, na minha cabeça, olhando lá, com os meus olhos em outra coisa, eu pensava que era faculdade, que eu ia terminar e não sei o quê, tudo mais. Mas não, na verdade, o Senhor era mais uma construção espiritual. O Senhor tava preparando a gente pra algo maior, sabe? Então, tipo assim, aquela inclinação do nosso coração pra vir embora pra cá, tinha, de fato, algo que o Senhor tinha plantado em nós. Mas eu discerni o tempo, porque eu sei de muita gente que decide que vem embora, faz o processo, né, pega o visto e meses depois tá aqui. E hoje, quando eu conto, não, a gente ficou 2 anos ainda com o visto na mão, sabendo que víamos embora. E cada passo que a gente dava, cada ciclo ali que a gente fechava, de um curso, de um seminário, de um treinamento, de um envolvimento e tudo mais, cada ciclo que a gente fechava ali, a gente via o Senhor confirmando o propósito. Tá acabando. Aham. Vocês vão. Isso é muito legal. Muito, muito. E eu falo assim, eu tenho plena convicção do porquê que nós estamos aqui, do porquê que a gente, o que nós temos vivido aqui. Eu já vivi muitas coisas. Teve um outro tempo de espera quando eu cheguei aqui. Na verdade, a chegada aqui nos Estados Unidos, para muita gente, é processo atrás de processo, né? É verdade. É verdade. Esse aí é assunto para outro podcast. É verdade. Ai. Mas esse tempo ali foi muito importante pra gente, no sentido dessa espera em Deus, sabe? Porque, de fato, nós oramos. Foram 2 anos orando, entregando ao Senhor e apresentando. E foi tão, assim, surreal o tempo da espera, que eu olho e penso, teve coisas que a gente fez lá, no sentido de curso e treinamento e tudo mais, que hoje não mais. Até uns 6 meses atrás, assim, não mais. Mas até um tempo aí, porque já tem 9 anos, né, que eu tô aqui. Até uns 7 anos aqui, eu não entendia. Eu pensava, pra que eu fiz aquilo tudo? Eu não tô entendendo. Só que não necessariamente eu tenho que usar isso em algum lugar, sabe? Isso é um crescimento pessoal, um amadurecimento meu, espiritual. Mas isso tudo foi uma base muito importante que a gente teve para esse segundo processo que a gente viveu quando a gente chegou aqui. Isso foi fundamental. Foi fundamental para nossa permanência, para nossa perseverança, para nossa esperança. Minha filha, foi fundamental. Pra quem não sabe, aqui é a terra onde o filho chora e a mãe realmente não vê. Cada um passa um processo aqui, né? Cada um tem um processo. É muito... Eu tenho até uma amiga que eu gostaria de trazer ela aqui, porque ela tem uma história da chegada dela aqui também, que é muito... muito pesada, e ela sempre falando firme, sabe? Que Deus estava na situação. Eu acho isso incrível também. Eu amo pessoas que falam assim pra mim, não se preocupa não, Deus tá na... Eu falo, meu Deus, eu tô preocupada, eu sei que ele tá, mas eu tô preocupada. Então, assim, eu acho muito legal. E eu achei interessante quando você falou, porque... muitas das vezes as pessoas pensam assim, que o descansar no Senhor é eu não vou fazer nada, eu vou só esperar. E muitas das vezes não é, você tem que continuar a sua vida, você tem que continuar fazendo o que você tá fazendo, e é claro, pedindo a Deus, Senhor, o que mais eu posso fazer, né? Ele vai te falar. É porque muitas das vezes, eu falo por mim, assim, quando a pessoa falava descansa no Senhor, eu me sentia, tipo assim, eu não posso ficar parada, mas ele nunca pediu pra você ficar parada. Ele pediu pra você descansar nele, relaxa. Ele tá resolvendo esse assunto, ele tá resolvendo. Agora,
o resto você coloca ali pra ele também e ele vai te guiando, né? Você não vai ficar parado de Uhum. o que que você tá. E aí, como é que tá a vida? Não, tô esperando no Tô Senhor. esperando em Deus. É igual, eu tenho uma conhecida que ela não casou. Eu escolhi esperar, tá esperando. Não casou. Não, porque eu tô esperando. Ai, eu pensei em outra pessoa famosa, mas eu deixo. Não vou. Silêncio é pra calar. Corta. Espírito Santo, corta. Mas assim, às vezes a pessoa tá esperando, tô esperando, porque eu coloquei pra Deus isso aqui, né? Essa lista aqui de coisas que eu pedi pra Deus. Uhum. E aí, muitas das vezes, ela tá esperando e não vai. Porque gente perfeita, né? Só Deus mesmo, né? Então, assim, às vezes você tá esperando uma coisa e você não tá correndo atrás também. Por exemplo, você tá procurando um namorado? Você tá esperando que o homem bater na sua porta? Ele não vai bater, gente. Quer dizer, calma. Ela não tá dizendo que é impossível. Eu não tô falando que é impossível, que pode ser que Deus Pode ser que o entregador do Amazon. na hora que o entregador do Amazon tocar sua campainha, você vai abrir descabelada, o Espírito Santo vai tocar nele e falar, é ela, e ele vai falar, eu tô apaixonado, casa comigo. Ele já entra pra Vim dentro, buscar minha noiva. ele já entra pra dentro da sua casa e já estão casando. Meu Deus. Não, mas é sério, tipo, você tem que estar aberto também a receber o que você tá esperando. Você tá Uhum. esperando uma coisa e tá, tipo, Quer ver um outro exemplo? Pessoas que falam assim, não, eu vou para as nações. Eu vou para as nações, eu vou para as nações, Deus vai me levar nas nações, porque minha vontade é essa, é fazer tipo, missões. pessoas que pregam que vai fazer missão. Isso, para que vai- fazer tá. missões e tudo mais. Aí você vira pra pessoa e fala assim, mas você já tem passaporte? Não. Você já tá aprendendo uma outra língua? Não. Como que você crê? Sabe? Às vezes você recebeu até uma palavra realmente Sim, diretiva, né? e talvez a pessoa tenha realmente o chamado para as nações, mas é aquilo, é espera e você não fazer nada enquanto você espera. É porque Deus vai fazer. Gente, Se o Senhor te chamou para as nações, vai aprender uma língua. Vai tirar seu passaporte, né? não casa, entendeu? Porque senão Não, você vai ter que carregar Casa, junto. mas case sabendo É. que essa pessoa tem o mesmo chamado que o seu. Ela tem que Ou ter. no mínimo tem Ou tem, aceitar, tem né? um chamado para ser sua auxiliadora naquilo que o Senhor te chamou para fazer. Gente, eu fico pensando, cara, às vezes a gente erra. E muitas das vezes você pensa assim, a pessoa que tá no erro, ela tá no mundo. Ela não tá no mundo. Muitas das vezes ela tá esperando uma coisa que ela pediu, mas que ela não fez nada por aquilo. Nossa, gente, isso é tão perigoso. Ai, O agora eu vou tempo entregar de tudo pra espera, Deus. o tempo de espera em Deus não é um convite a não fazer nada. O descansar em Deus não quer dizer que você não tem que fazer nada. Pelo contrário. Você tem que fazer. Inclusive, eu até acho interessante, igual você deu aí o exemplo, né? Eu tô indo para as nações. Vou fazer um passaporte, vou aprender uma língua. Você tá aí. Você, no caso. Você tá aí. Querendo trocar de trabalho. E você não está fazendo nada para trocar desse Mas trabalho. peraí, uma pausa. Nem aplicando para outros trabalhos. Não, você... tô aplicando. Ah, tô- bom, gente. Mas eu tô Pelo falando menos. assim, é que eu quero mudar para uma posição que eu nunca fiz. Ok. Então eu tenho que o quê? Fazer um cursinho, No né, gente? mínimo. Aprender o que eu quero fazer, o que eu tô fazendo, né? Olha aí, tá vendo? Deus já falou com ela agora. Falou com ela agora e falou no carro quando eu tava vindo que ele falou, por que você Então não vai só fazer te um cursinho confirmou a disso aí? palavra. Mas Te confirmou a palavra. Glória a Deus. Não, obrigada, Amém. Senhor. Mas é sério, porque assim... Arrumando aqui, tá, gente? Eu fico pensando que é isso mesmo, porque... Bom, eu tenho alguns planos, né? Tem Uhum. alguns planos legais que eu acho que Deus gosta. Que ele fala, ela é doidinha, eu acho ela da hora. Ai, mas assim... Eu não tô fazendo nada, né? E aí, o que eu falo? Lô, o tempo todo eu tô assim... Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Outro dia eu falei que eu não tinha tempo. Meu marido olhou pra minha cara e falou: Você não tem tempo? Você não tem tempo ou você não faz seu tempo? Aí eu falei: Nossa,
usado do Senhor. Não bota um joelho no chão tem um tempo já. Quando abre a boca, sai isso aí. Não, mas ele faz as orações dele, só que ele faz... Uhum. Eu nem sei onde tá orando. É bem no secreto, né? Ele é secreto mesmo. Bem secreto. Aqueles vão entrar aqui dentro da geladeira, tirar todas as grades, eu vou falar com Deus. Não, mas é sério, assim. E aí ele falou uma coisa que é muito séria. Eu não tô fazendo meu tempo Olha aí. pra fazer as minhas coisinhas que eu quero fazer. Eu tenho planos. Eu não quero ficar no meu trabalho. Não quero ser CLT o resto da vida, né, gente? Uhum. Se lasque. Pois é. Aí você tá aí falando, né, que, tipo assim, você quer trocar de emprego e não fez nenhum um cursinho, né, gata? E aí, se Deus te entregasse hoje o que você tava orando, o que você ia fazer? Nada. Eu ia, ó, tipo, ó. Eu ia falar, passo. Por quê? Porque não tá pronto pra receber. Mas aí, isso é que é legal de Deus, né? Que ele já sabe que você não tá preparado, então ele não te dá. Né? Aí, então, se você se prepara, você pode não, digamos, acelerar o processo, porque Deus não anda no nosso tempo, ele anda no tempo dele, É. né? Mas você ia estar ocupada, ao invés de ficar assim, poxa vida, mais um dia. Poxa vida, mais um mês nesse trabalho. Mas tá bom, eu tô sendo edificada em algumas partes, né? É o Gente, processo. Deus deve olhar pra mim e falar, meu Deus, dou tanto pra essa menina. Pra quê? Por que é chata desse jeito? Uhum. Outra coisa que eu acho que a gente tem que pensar muito sobre essa questão, né, do que a gente tá orando e tal, no tempo de espera, ou buscando uma resposta, ou esperando algo acontecer da parte de Deus, é tipo assim, se isso vai afastar a gente de Deus, ou se isso vai nos aproximar de Deus. Acho que isso também é muito importante de colocar junto, sabe, na oração, naquela que eu falei lá no início, tipo, Uhum. pra sondar o coração, pra que lado que tá inclinado, e outras, se isso for me afastar do Senhor, que isso não aconteça, ou então que o Senhor me mostre, porque é aquela coisa da vaidade. Eu acho que a gente tem que estar. Gente, essa oração da Lu foi muito tranquila. Você fala assim, Senhor, se não for da sua vontade, se isso for me afastar de você, você quebra. Quebra tudo. Acaba com tudo. E ele acaba mesmo, viu? Muito bom. Eu acho que é isso. E pra quem tá ouvindo aí, né, refletir, a gente sabe, gente, que o tempo da espera é doído, não é um tempo fácil, porém, descansar no Senhor traz um alívio, né, dessas cargas, né, porque a gente ficar olhando muito também a vida do outro traz essa questão da comparação, da frustração, e tudo que o Senhor quer de nós é que a gente tenha uma postura de esperança, de confiança nele, de que ele tá fazendo, por mais que os nossos olhos não veem, ele tá fazendo. E o nosso trabalho, de fato, é descansar, mas descansar também não significa não fazer nada. Tem algo que cabe a nós fazer, né? Seja orar, ou seja, passos práticos também, como, por exemplo, aprender uma outra língua, né? Pra quem quer ir pras nações, aí tirar um passaporte. E saber que Deus tá te preparando para algo maior. E ele está. Ele está preparando todos nós para algo, né? Uhum. Às vezes você acha assim, ai, Deus não tem nada para mim. Ele tem. Ele Uhum. tem algo para todos. Porque senão ele não tinha nem te feito, minha filha. Uhum. Ele não tinha nem te feito. Exatamente. Mas é isso, né? É isso. Gente, se vocês têm alguma coisa que vocês queiram adicionar, né? Por favor, coloca aqui nos comentários. Se você tem algum testemunho legal que vocês queiram contar sobre essa questão da espera, né? Que vocês tiveram com o Senhor, também deixa aqui nos comentários. A gente gosta de ler, a gente gosta de saber, a gente gosta de saber da vida dos outros. Das histórias. Das histórias com Deus. Não vem me contar fofoca, não, porque senão eu vou ficar. É isso aí. E é isso. Não esquece de compartilhar esse vídeo pra alguém, se te edificou, se você acha que vai edificar alguém, algum familiar, algum amigo. Não esquece de compartilhar esse vídeo. Manda lá no Zap. Manda no Zap. Ou também manda em qualquer outro lugar que vocês quiserem mandar, né? No Zap, no Instagram,
todos os lugares. Não Uhum. esquece de nos seguir aqui no YouTube e nos seguir também lá no Instagram, @vempramesapod. Isso aí. E é isso, né? Tem um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde. A hora que você estiver abençoe. assistindo. Deus abençoe e Até o próximo. até o próximo, né? Que vocês possam ter uma experiência legal com Deus. É isso aí. Descansa no Senhor. Amém. Tchau.